Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Corinthians, qual o São Paulo ganhou por 1-0 com o gol do Caleri no Morumbi. Esse jogo lembra muito o do segundo turno do Brasileirão, que o São Paulo faz um gol muito cedo e depois começa a se defender um pouco mais e controlar o Corinthians mesmo jogando em bloco baixo, porque não permite que o Corinthians crie muitas oportunidades, mas a posse da bola fica sob o domínio do Corinthians. No momento, o São Paulo é o líder do grupo B, com 17 pontos, 3 à frente do São Bernardo, que é o segundo, que tem 14, e 7 à frente da Ferroviária, que é o terceiro colocado, e todos têm 9 jogos igualmente. O São Paulo não tem a classificação assegurada até o momento, mas está muito próximo de conseguir, porque faltam 3 jogos e a Ferroviária teria que ganhar todos, o São Bernardo teria que ultrapassar o São Paulo em pontuação e o São Paulo perder todos os jogos. Agora vamos falar sobre o jogo. Começando pela forma estrutural do São Paulo, a formação. São Paulo vem no 4-4-2, se defende na grande maioria do tempo nesse 4-4-2. Para o final do jogo, até ali pelo segundo tempo, aos 20 minutos em diante, o São Paulo até coloca o Igor Gomes para compor uma linha de 5 para o Rafinha não sofrer tanto com os dribles, porque o William tinha dado um problema para ele. Então o Igor Gomes vai para lá compor essa linha de 5 para ter coberturas em cima do ponta do Corinthians, que depois de um tempo, quando o Jô entra, o Roger Guedes passa a ser o jogador ali pelo lado esquerdo. Tem essas mudanças de peças do Corinthians também. E agora vamos falar sobre a forma estrutural realmente do São Paulo. Começando pelo Volpi no gol. O Volpi foi muito criticado nos últimos tempos e a torcida tinha um grande medo dele jogar esse jogo porque o Jandrei pegou Covid. Mas o Volpi foi bem quando exigido, ele não foi exigido, o Corinthians não produziu muitas chances, mas na bola que ele teve que pegar, ele pegou, foi bem. Uma coisa é os lançamentos do Volpi que não são tão precisos quanto os do Jandrei. O Jandrei lança muito bem, o Volpi já não tanto quanto ele. Pela lateral direita, o Rafinha foi o líder de desarmes do jogo, 6 desarmes, vou por aqui até bem, mas ele sofreu um pouco com o William quando o William estava pelo lado esquerdo. Até por isso, o Igor Gomes compõe uma linha de 5 no segundo tempo para evitar que o William consiga encontrar espaço, sempre tenha uma cobertura a partir do primeiro marcador que ele passar. Na zaga, composta por Arboleda pelo lado direito e Léo pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, o Wellington. O Wellington, ofensivamente, ele não vai bem, mas defensivamente ele vai muito bem nos duelos, ele ganha a maioria dos duelos, vai muito bem. Houve bastante críticas pelo desempenho ofensivo dele, mas o desempenho defensivo dele consegue sobressair sobre esse fraco desempenho ofensivo que ele teve. O Wellington não vinha jogando há um tempo, mas ele é o escolhido justamente por conta desse espaço na lateral, no corredor esquerdo do São Paulo, corredor direito no Corinthians, no caso. Porque o Reinaldo com certeza ofereceria mais espaço para o adversário explorar. E o Reinaldo contra o Santos, por exemplo, que teve o Ângelo, um driblador contra ele sofreu muito. Então acredito que essa seja a opção do Rogério pelo Wellington. O Léo na zaga, ao invés de na lateral esquerda, acredito que seja pela saída de bola do São Paulo, que vinha tendo alguns problemas pelo lado esquerdo, com o Diego ou o Miranda jogando com o pé trocado. Até fiz um vídeo sobre, vou pôr aqui. O São Paulo vinha tendo alguns problemas na saída de bola, e para evitar isso num jogo tão importante, que é um clássico contra o Corinthians, um jogo que daria a liderança do grupo para o São Paulo, o Rogério acaba fazendo essa mudança e colocando o Léo ali, e daí optando pelo Wellington na lateral esquerda. Passando para o meio campo, começando pelo primeiro volante, o Pablo Maia. O Pablo Maia muito bem nos duelos. Impressionante como esse menino protege o funil. O São Paulo protegeu muito bem o funil. Vou pôr até aqui o que é o funil. Essa parte de onde sai mais gols no campo, né? Que é de frente para o gol, basicamente. E o Pablo Maia vai muito bem. Vou colocar os dados dele aqui, que a SPFC Estatísticas trouxe, tá aqui. São 6 recuperações de bola, 2 desarmes, 2 interceptações, 1 chute travado e 1 corte defensivo. Não sofreu nenhum drible e não cometeu nenhuma falta. O que é difícil num jogo que geralmente é mais pegado, num clássico, e um primeiro volante com aquele jogador que defende, isso daí é difícil e o Pablo Maia conseguiu fazer. Até porque o Corinthians também jogou muito mais pelo lado do campo do que pelo meio. A gente pode olhar nesse mapa de calor aqui do Footstats, olha como o Corinthians utiliza mais o lado do campo. O lado do campo está mais demarcado, porque justamente não conseguia encontrar espaço no meio, onde o São Paulo protegia muito bem o funil.
Passando depois para o segundo volante, o Nestor, que também vai muito bem defensivamente, dá assistência lá na frente, começou aparecendo mais lá na frente, como se fosse um meio armador até, mas depois começa a jogar como segundo volante. E é importante destacar a perseguição individual dele no Renato Augusto no segundo tempo. Ele não permite que o Renato Augusto tenha espaço, encurta o espaço dele, e não permite que o Corinthians tenha o seu melhor jogador no período de construção e criação até, porque o Renato Augusto é um jogador que tem muita qualidade técnica e controla o jogo do Corinthians, né? Aquele jogador que é como se fosse um maestro, podemos dizer assim, e vai coordenando os movimentos que o Corinthians vai fazer. A gente pode falar sobre isso de encurtar espaço também no Rafinha, que no segundo tempo, quando o William cai pela esquerda, ele vai muito bem já pressionando o William quando chega a bola nele, cumprindo como deve ser uma marcação zonal, que é o que o São Paulo faz, já pressiona ele na hora que a bola chega nele, para que ele não tenha espaço para girar, porque geralmente ele recebia de costas, para que ele não tenha espaço para girar e ir para cima num drible. Mas voltando aqui para falar sobre o Nestor, tem aqui os dados de passe, assistência, finalização e a chance de gol criada, mas o grande destaque que eu quero trazer é as 11 bolas recuperadas, que é um número muito grande de bolas recuperadas, ainda mais para o Nestor, que não é um jogador tão defensivo. Vai muito bem, também faz 3 cortes defensivos e 2 interceptações. Voltando aqui sobre nessa parte sobre perseguições, o Pablo Maia no segundo tempo também persegue o Paulinho, ele vai muito bem nessas perseguições que o Rogério encaixou, justamente para não fazer com que o Corinthians conseguisse produzir, tivesse uma defasagem no período de construção e perdesse seus melhores jogadores. O Pablo Maia é até um caso diferente do Renato Augusto. Ele persegue muito o Paulinho, justamente porque o Paulinho faz essas infiltrações na área. No primeiro tempo ele até acertou uma bola na trave e acredito que é para um jogador já combater ele de frente e não permitir que ele tenha espaço nessa entrada da área, porque os zagueiros vão estar compondo a linha deles e o jogador vai chegar por trás já muito mais rápido, podendo ter mais impulsão que os zagueiros, porque já tá vindo correndo lá de trás, não tendo que sair do chão direto para cima. Então é muito mais fácil para um jogador cabecear, o jogador que tá chegando, infiltrando, cabecear, do que um zagueiro. Então acredito que ele põe o Pablo Maia para obstruir o Paulinho nesse momento de infiltração. Passando adiante, o Sara pelo lado esquerdo e o Igor Gomes pelo lado direito. Como eu falei, o Igor Gomes muito importante na recomposição ofensiva ali para formar uma linha de 5 e não ceder espaços. Foi muito bem no jogo também, importante taticamente. Com a bola ele tem algumas falhas, principalmente em cruzamentos, em oportunidades que o São Paulo teve pelo lado esquerdo, conseguiu sair e ele não conseguiu fazer um cruzamento, um passe no ponto futuro para o Caleri finalizar. Lá na frente o Caleri, que não tem uma grande produção de chances para ele, e o Éder também não. O Éder é importante defensivamente, compondo até uma linha de 5 em alguns momentos no primeiro tempo, mas não tanto também. E o Caleri é o jogador que pressiona lá na frente os zagueiros do Corinthians. Queria aqui fazer uma pequena menção ao Andrés Colorado, que entra no jogo, consegue dois desarmes e se mostrou um jogador que consegue ser combativo ali no meio de campo. Tem que ver mais, tem que deixar ele jogar, tem que dar um tempo para o jogador até se adaptar, porque ele vem de um futebol diferente, mas o começo é legal, apesar de ser pouco tempo de jogo. Bom, começar aqui pelo primeiro ponto, o São Paulo ele abaixa o bloco, claro, mas lá pelo começo, depois de fazer o gol, porque o São Paulo faz o gol muito cedo, inclusive 52 segundos, é muito cedo, o São Paulo pressiona lá na frente, faz a marcação, pressão lá na frente no período de construção, de primeira fase de construção do Corinthians. O São Paulo marca individualmente, faz aqueles encaixes, mas não todos os jogadores. Por exemplo, o lado onde a bola estava concentrada, havia esses encaixes, essa dificuldade para o Corinthians encontrar opções de passe, justamente para o Corinthians não conseguir progredir em campo e ter que encontrar outras formas. E uma vulnerabilidade da marcação individual é que o jogador sempre vai perseguir o seu opositor, então ele vai gerar um espaço nas costas com a movimentação do seu opositor para que outro ataque. O Corinthians tinha essa dinâmica pelo lado esquerdo. O ponta do Corinthians que estivesse lá, ele atraía, vinha fazer um movimento de receber, e o Lucas Piton, que era o lateral esquerdo, tentava atacar esse espaço. O Corinthians tentou essa dinâmica algumas vezes para sair, mas não era bem sucedida porque os zagueiros do São Paulo conseguiam controlar bem a profundidade, que é esse espaço que se abriu, eles conseguiam controlar a entrada da bola e o domínio do jogador do Corinthians ali. E o Corinthians não conseguiu ultrapassar essa marcação individual, mas acabava que devolvia a bola para o São Paulo. Uma defasagem, um defeito, né, uma vulnerabilidade dessa marcação do São Paulo é que o São Paulo não subia com todos os jogadores, não fazia totalmente encaixes.
Então o lado que estava concentrado a bola, como eu disse, tinha esses encaixes. O outro não, então o Corinthians invertia e conseguia progredir, porque até o tempo do jogador, por exemplo, o Sara pressionar o Fagner, o Corinthians já tinha conseguido avançar em campo, o Fagner já tinha achado uma opção de passe, então o São Paulo não conseguia prender totalmente o Corinthians e roubar a bola lá na frente ou evitar a progressão do Corinthians. Apenas num período ali pelo lado esquerdo, o lado esquerdo do São Paulo conseguia controlar bem, agora pelo lado direito não. O Corinthians conseguia progredir e sair ali. Portanto, dá a entender que não é efetiva essa marcação-pressão do São Paulo, diferente de outros jogos que ela conseguiu ser efetiva e trazer muita dificuldade na progressão do adversário. Bom, agora falar sobre a marcação em bloco baixo do São Paulo, que é o que acontece na maior parte do jogo. O São Paulo faz o gol e no início pressiona lá na frente, mas depois desce o bloco e começa a controlar mais o resultado. Eu vou dividir em primeiro e segundo tempo porque há uma diferença. Por exemplo, os encaixes que eu falei ali na parte que eu falo da forma estrutural do São Paulo, o desempenho dos jogadores, ele acontece no segundo tempo, no primeiro tempo não tem. Então há uma diferença na marcação, então eu vou separar primeiro e segundo tempo. Bom, começando, São Paulo marca num 4-4-2, não é novidade, é a formação que eu já tinha falado, inclusive, de uma forma zonal. Então o São Paulo tem foco em impedir a entrada da bola no bloco do São Paulo. O São Paulo controla muito bem o funil. Funil é isso daqui, eu já mostrei, vou mostrar de novo. Essa parte onde saem mais gols, de frente para o gol, o São Paulo controla muito bem, mas em contrapartida cede espaço pelos lados do campo. Olha aqui até nesse mapa de calor, onde a bola fica mais concentrada, os lados do campo do Corinthians é por onde o Corinthians mais ataca e no meio não, o Corinthians não consegue atacar, principalmente pelo lado direito do Corinthians, lado esquerdo do São Paulo, o Corinthians ataca muito ali, porque era justamente onde o William passou a maior parte do tempo. O William caiu pelos dois lados, inclusive, mas ali pelo lado direito é onde ele conseguiu produzir algumas coisas. Então, o São Paulo conseguia controlar bem esse meio para impedir os chutes do Corinthians, mas permitia que o Corinthians chegasse pelos lados e criasse uma chance ou outra. Não são muitas chances criadas, são 8 finalizações, mas apenas a do Paulinho é tão clara, e uma que o Volpi defende, que o Paulinho acerta na trave e depois a que o Volpi defende. São oportunidades que o Corinthians leva a perigo. Então, o São Paulo conseguiu se propôs a marcar e conseguiu executar isso bem, impedindo tanto a criação do Corinthians. Tem um dado interessante aqui até, que é o número de finalizações, vou pôr aqui na tela. Esse daqui é o do primeiro tempo. Olha como a posse da bola sob maior parte do tempo, tá sob o domínio do Corinthians, né? 69% contra 31%, mas sem oferecer tantos perigos ao São Paulo. Isso é bom, a proposta do São Paulo justamente o Corinthians ficar com a posse da bola, mas não conseguir produzir e levar perigo para o São Paulo. 6 finalizações do São Paulo, 6 no gol. 8 finalizações do Corinthians, apenas uma no gol. Isso daí já é algo para se atentar, mas olha aqui o próximo dado. A maior parte das finalizações do São Paulo são de fora da área, 4 contra 2, né? E as duas do Calera, inclusive, uma do gol e a outra, uma cabeçada que ele ganha do Fagner. O Corinthians, 5 finalizações de dentro da área e 3 de fora, o que mostra que o Corinthians já conseguia entrar mais na área do São Paulo e finalizar. Isso com aproximações ali pelo lado ou até infiltrações do Paulinho, que finaliza 2 vezes dentro da área. Então isso mostra que a defesa do São Paulo protegeu bem o meio, ofereceu espaços pelos lados que permitiu que o Corinthians conseguisse entrar dentro da área e finalizar, mas nem sempre com efetividade. Bom, agora para falar sobre a marcação em bloco baixo no segundo tempo. Já é importante avisar que o São Paulo não se mantém só no 4-4-2. Tem hora que marca no 4-4-2, tem hora que marca no 5-4-1. Com o Juan, que entrou no lugar do Éder, compondo a linha de 4 no meio de campo, e o Igor Gomes, que compunha essa linha de 4, fazendo uma linha de 5, justamente porque eu já falei, para encurtar o espaço do Corinthians no corredor do campo. Mas o grande ponto aqui desse segundo tempo, da marcação do São Paulo no segundo tempo, são os encaixes. Pablo Maia no Paulinho, justamente para o Paulinho não conseguir fazer essa infiltração que ele tem como característica, sempre ter um jogador na cola dele. Nestor no Renato Augusto, para o Renato Augusto não participar do momento de criação do Corinthians e nem do momento de construção lá atrás, indo receber a bola. O Nestor já pressionava ele para que ele não conseguisse ter espaço
mesmo que ele recebesse a bola, ele já tinha que fazer um passe, porque o Nestor pressionava ele, poderia roubar a bola dele. Isso aconteceu com o Roger Guedes e o Arboleda também. O Arboleda fez essa pressão, essa perseguição e pressão no Roger Guedes. O Roger Guedes se deslocava para ir lá atrás receber a bola, participar desse momento de construção, e o Arboleda ia pressionar ele, perseguia ele, para que ele não conseguisse receber a bola e participar e fazer com que o Corinthians tivesse um jogador com a bola livre ali, um jogador com a bola descoberta, podemos falar assim num termo mais técnico, né? Que não tem nenhuma obstrução ali imediata nele. Então o Arboleda fazia essa perseguição no Roger Guedes e não permitia que ele jogasse. O Corinthians poderia ter aproveitado esse espaço que era gerado com a saída do Arboleda. O Arboleda compunha uma linha defensiva. Na hora que ele saía, gerava um espaço ali onde ele estava posicionado, um espaço onde o Corinthians poderia atacar, mas o Corinthians não conseguia explorar isso, justamente porque a bola na maior parte do tempo estava com o Gil, que não é o melhor zagueiro tecnicamente para participar desse momento de construção, de criação, né? Então o São Paulo fazia com que a bola ficasse no Gil, marcando esses outros jogadores e não permitindo que explorasse esse espaço que o Arboleda deixava nessa perseguição no Roger Guedes. Outra coisa que podemos pontuar é que no momento que o Jô entra, o Jô tenta fazer essa movimentação até, mas o Arboleda não sai, ele não tira o Arboleda do posicionamento. No momento ele até tira o Léo, no primeiro lance que ele faz isso, e o Fagner tenta infiltrar no espaço que é gerado, mas o Arboleda consegue controlar bem a profundidade e não permitir que o Fagner chegue na bola. Outro ponto de uma marcação que pressiona logo, encurta o espaço do seu adversário, é o Rafinha no William, quando o William está jogando ali pelo lado esquerdo no segundo tempo. O William recebia a bola de costas nesse momento de construção do Corinthians, o Rafinha logo já pressionava ele para que ele não tivesse espaço para girar e partir para um contra um. Então o Rafinha foi bem importante nesse momento também, nessa marcação do São Paulo. E o São Paulo conseguiu fazer isso muito bem. Por volta dos 20 minutos, isso daqui eram as estatísticas do jogo, ó. O Corinthians não tinha nenhuma finalização, tinha a posse da bola, claro, concentrada sob o seu domínio, mas não tinha finalização, não conseguia produzir. Depois até tem mais finalizações, olha aqui essa próxima estatística, né? O Corinthians consegue finalizar 5 vezes, mas nenhuma grande oportunidade. Domina a posse da bola novamente, mas não consegue produzir, porque essa marcação do São Paulo, esse encaixe é muito bem feito, muito bem executado e não permite que o Corinthians tenha liberdade, consiga encontrar espaços. E aí também a gente pode até criticar o momento do Corinthians que não é conseguir explorar esse espaço que era gerado na saída do Arboleda da linha defensiva. Nessa última semana passada, eu fiz um vídeo sobre Fluminense e Milionários. Eu destaquei aqui sobre a bola ficar muito sob o domínio dos zagueiros do Milionários, o Fluminense permitia isso. E esses jogadores não terem opção, não encontrarem espaço no bloco adversário, não conseguirem encontrar linhas de passe, e aí eles tinham uma posse de bola falsa, né? Podemos falar assim, que era a posse de bola concentrada nos zagueiros, e eles não conseguindo encontrar alguém para que daí o Milionários conseguisse produzir, né? Não conseguindo ter efetividade nesse momento de construção. Isso me lembra até esse São Paulo e Corinthians numa parte, porque nós podemos falar que a bola ficou concentrada muito ali nos zagueiros do Corinthians, no Gil principalmente, e o Corinthians não conseguindo encontrar soluções, não conseguindo furar esse bloqueio do São Paulo e produzir oportunidades de gol. É diferente como o São Paulo e o Fluminense marcam até, mas lembra por esse aspecto. Muito porque o Milionários tinha que forçar passes. E o Corinthians também. O Corinthians força muitos passes na profundidade, mas o São Paulo compacto, porque o São Paulo compacto não cede espaço, mas o São Paulo consegue controlar bem a profundidade e não permitir que os jogadores do Corinthians cheguem nessa bola e recebam. Bom, outro ponto, o último ponto aqui é sobre a dificuldade que o São Paulo tem em contra-atacar. Apesar do Corinthians se expor, o São Paulo não consegue contra-atacar o Corinthians e nem é pela pressão pós-perda do Corinthians, que é você pressionar o portador da bola a partir do momento que você perde a bola para ele não conseguir gerar um contra-ataque. E não é isso que acontece para que o São Paulo tem essa dificuldade. É muitos erros individuais, os erros de passe nesse momento de transição ofensiva do São Paulo. Trazer aqui até esse dado do primeiro tempo, onde isso acontece muito. Olha aqui, a porcentagem de acerto de passe do São Paulo está em 76%. Do Corinthians, por outro lado, em 87%. Então é uma grande diferença e o número do São Paulo está bem abaixo. E de bolas longas também, que é o que o São Paulo poderia utilizar para ligar já o setor defensivo com ataque. O São Paulo tem um acerto de 38%, um acerto baixo. O Corinthians tem um acerto muito maior até.
Então isso mostra a dificuldade que o São Paulo tinha em conectar os setores e assim gerar um contra-ataque. Isso também porque não tem um jogador de velocidade lá na frente que consiga explorar, e esses jogadores de ataque do São Paulo, o Éder e o Caleri, eles não conseguem prender a bola. O João Vitor e o Gil conseguiam desarmar eles não conseguiam prender a bola para que alguém chegasse. Poucos momentos o São Paulo realmente consegue encontrar um contra-ataque com o Corinthians exposto, cedendo espaço e permitindo que o São Paulo consiga gerar uma oportunidade de gol. Então o São Paulo tem esse problema no segundo tempo também. O São Paulo não consegue atacar tanto em relação a contra-ataques, justamente porque falta isso. O Rigoni entra no jogo, seria interessante que ele tivesse entrado antes até para explorar esse bloco alto do Corinthians que cede espaço nas costas. E o Rigoni, ele foi muito importante no time do Crespo, recebendo esse lançamento nas costas da defesa, na profundidade, para justamente fazer isso, fazer o gol, sair de frente pro goleiro e fazer o gol. Ou mesmo que tenha que passar por algum marcador, o Rigoni tinha isso muito bem, ainda mais porque ele é um jogador ambidestro, e é realmente ambidestro o Rigoni. Chuta muito bem com as duas pernas, né? Ele tem... pouca gente até sabe qual que é realmente a perna dele, muito se abre essa discussão. E ele tem um drible que ele vai para um lado, vai para o outro, e o marcador não sabe o que bloquear, porque ele consegue utilizar as duas pernas, então dificulta bastante. Seria interessante o Rigoni ter entrado. No segundo tempo, o São Paulo até consegue um contra-ataque ali com o Juan, pegando o Corinthians exposto. Sobe muita gente do time do São Paulo. O São Paulo é contra-atacado até, porque o Juan, ao invés dele fazer o passe no Rigoni, que passava na diagonal, ia sair de frente pro Cássio com a esquerda, o Juan vai pro meio, carregando a bola, ele bate em cima de um bloqueio, o jogador do Corinthians consegue fazer esse bloqueio, e a bola volta no pé dos jogadores do Corinthians, conseguem o São Paulo descompacto ali, mas não conseguem produzir uma chance de gol clara, e acaba que o lance se destrói, né? O lance acaba. Outro dado aqui, esse daqui do Footstats, olha aqui, Volpe acaba de se tornar o quarto jogador com mais lances errados em uma única partida do Paulistão 2022, com 17 lançamentos errados. Isso mostra com que ele não tem tanta precisão do Jandrei, claro, e mostra que o São Paulo tinha essa dificuldade de conectar o setor lá de trás com lá na frente, com uma bola longa, porque acabava que essa bola longa era dominada pelo Corinthians e o Corinthians voltava a ter o domínio da posse da bola. Mas, como eu já disse, não é que o Corinthians tem o domínio do jogo também, porque o São Paulo consegue se defender muito bem e impedir essa produção de chances do Corinthians. No primeiro tempo até que não, o Corinthians consegue produzir mais uma chance ou outra ali, com uma movimentação diferente dos jogadores, tabelas, e consegue entrar dentro da área de São Paulo e finalizar. Mas é isso, valeu, falou e até mais.